pagar em 6 anos. Eu posso pagar em 7 anos. Beleza, ok. Aí, a estratégia vai ser um pouco diferente. O advogado também vai notificar o banco e vai propor, olha, eu quero fazer a repactuação da dívida, estou oferecendo para você, banco, a revisão contratual, só que a lei fala 5 anos, mas eu quero um prazo maior. Eu quero 6 anos, 7 anos, 8 anos. Agora, se você, banco, não aceitar, eu te ofereço, então, de pagamento, a revisão contratual. Eu te ofereço um valor, o pagamento, a devolução do capital emprestado, mais a correção monetária. A lei fala, o credor tem que receber do valor mínimo o capital emprestado, mais a correção. Então, na notificação, vai ser colocado, posso te pagar o valor da revisão contratual, mais um prazo de 5 anos, 6 anos, 6 anos, 7 anos, 8 anos. Quer dizer, um prazo maior que a lei estabelece. Se você não... Então, vou te oferecer o capital emprestado, a correção monetária. E isso já vinha acontecendo no meu escritório. Muitas vezes, estou com uma ação revisional, estou fazendo a consignação, eu falo, o banco quer fazer acordo. Olha, eu posso te pagar o valor do cálculo que está no processo, só que estou consignando em 3 anos. Eu tenho 15 mil consignado, o banco prefere o valor menor. Isso é porque você entra no fator liquidez. O banco prefere receber um valor menor agora do que o valor correto. Então, nessa situação, eu estou enxergando que vai ter muitas situações que o banco vai preferir, não, me paga um valor menor agora, eu prefiro receber em 5 anos do que 8 anos, 10 anos. Isso é muito interessante. Lembrando, gente, só para dar que essa pergunta é muito interessante, se o juiz julgar improcedente a ação pensa, né? O banco pode contestar, não, o autor da ação, o demandista, não é um subendividado. Evidentemente, você, como advogado, defendendo o consumidor, você vai lutar em todas as esferas, as instâncias judiciais. Então, o advogado vai eternizar o debate jurídico. Então, ele pode entrar com apelação para o Tribunal Regional, aqui em Minas Gerais, o TJMG, né? Se for uma ação contra a Caixa, o Tribunal Regional, enfim, poderá entrar com uma ação, levar o caso ao STJ, os tribunais superiores, cabe uma ação rescisória, depois de 2 anos da sentença que julgou improcedente, ou do acordo, né, que é a decisão do colegiado, tem 2 anos para entrar com a ação. Então, o importante é você eternizar o debate jurídico. E isso que é interessante. Se, porventura, você pega uma situação que o juiz não deu ganho de causa, você está defendendo a tese que o autor da ação é um subendividado, mas o juiz não aceita, o tribunal, você vai recorrendo, será o debate jurídico, mas concomitantemente você vai usar o procedimento consignatório. Você não vai descartar outra estratégia que eu já uso, que é o artigo 539. Eu vou lutando, mas eu vou guardando dinheiro aqui. Eu acho, gente, resumidamente, eu acho que é quase impossível o banco não fechar acordo. Eu acho que vai vir uma lei... Aliás, os acordos já é uma coisa frequente na advocacia bancária. Com essa lei, você vai reforçar essa ideia, na minha ótica. Deu para entender? Deu, né? Aí eu pergunto agora para a Roseli, para ela dar uma luz para quem está assistindo, porque não são advogados. Como a pessoa sabe a hora de procurar o advogado? Quem sabe que ela não espera dar 50 mil, ela já, quando assim, dá 10 mil, dá 8 mil, dá uma ideia de como ela percebe que ela já não vai conseguir segurar a barra e deve procurar o seu advogado, o seu contador, para trabalhar em conjunto para resolver esse problema. Olha, eu entendo que o momento de procurar é o momento que a pessoa já se sente onerada em conseguir efetuar os pagamentos. Porque muitas das vezes nós vemos muito consumidor que fica procurando outras fontes de renda para conseguir arcar com várias dívidas que às vezes ela adquiriu no decorrer do tempo. Então, o momento de procurar o advogado é o momento que o bolso aperta. Eu falo que na hora que está apertando o bolso, está atrapalhando nas suas despesas essenciais, é o momento, sim, de procurar e não deixar que essa dívida vá crescendo, né? Porque é muito importante que o consumidor ele demonstre, já de início, a boa fé em efetuar o pagamento, em continuar adimplindo suas dívidas com os bancos, né? Então, se está onerando as suas despesas essenciais, já procure um advogado. Mesmo que não esteja apertando o bolso
mas também se o consumidor está vendo que há alguma onerosidade ali no contrato, também é momento de procurar, né, para ver se é possível efetuar a revisão ali do seu contrato. Uma coisa muito interessante que a lei fala é que no momento que é apresentado o plano de pagamento, todos os credores eles devem comparecer, ou seja, todos os credores eles vão falar, dar o aceite nessa proposta, né? Então, o consumidor ele se viu ali onerado, né, a efetuar os pagamentos, procurou o advogado, procurou um contador, apresentou esse plano de pagamento já judicialmente, e todos os credores eles vão ser o quê? Chamados a aceitar a proposta de pagamento, né? E aquele credor que não for, ou seja, aquele banco, né, que o consumidor está devendo, que ele não comparecer, a legislação fala que esse crédito ele vai ser excluído, né? E ele não pode ser cobrado. Então, é muito interessante, sim, que o consumidor procure o advogado, procure o contador, para poder verificar. Um outro item também que é importante a gente mencionar aqui é que a lei fala que o principal não pode ser reduzido, né? Mas que os outros encargos, eles podem, sim, a critério do credor, ser reduzido, né? De acordo com o plano de pagamento que nós vamos apresentar. Pois bem, quando a gente fala em principal, aí a gente pergunta, né, que a legislação, ela não foi clara nesse ponto. Qual que é o principal? É o capital que ele pegou ou é o capital mais os juros remuneratórios? Doutora Roseli, já que você entrou na questão de encargos, eu acho que se encaixa muito bem aqui na pergunta que a Josilene fez. Coloca aí, doutor. A lei do superendividamento elimina encargos abusivos? Então, a lei, ela fala que os encargos podem ser reduzidos e até mesmo excluídos, né? Então, por exemplo, se o consumidor ele está em mora, né? Ele está ali inadimplente e a dívida dele está muito alta, a legislação ela prevê a exclusão dos encargos, né? Tanto os encargos de mora, né? E fala que o principal ele não pode ser reduzido, mas pode ser pago o principal, mas a correção. Quando nós falamos em principal, aí nós pensamos em quê? É o principal capital emprestado, que é o valor emprestado, ou é o capital, que é o valor emprestado, mais os juros remuneratórios? Como a legislação ela não é clara nesse ponto, uma estratégia que nós podemos adotar é levar para a base da matemática financeira. O que a matemática financeira fala? O que é o principal? O principal é o capital emprestado. E o que é o principal mais os juros remuneratórios? É o total devido. Então, nós podemos pegar esse tópico, né, da legislação e apresentar o quê? O capital mais a correção e apresentar um plano de pagamento, retirando os encargos, que é exatamente o que a Josilene perguntou, né? E podemos também ter um outro plano, igual o doutor Ronan falou, nós temos que ter 2 planos para ser apresentado. Primeiro apresenta um, caso os credores não concordem, a gente apresenta um outro plano de pagamento, que seria o plano retirar do expurgo, né, da capitalização composta e aplicar os juros remuneratórios, sem os encargos de mora, né, retirando aí toda a mora. Então, é importante a gente sempre apresentar primeiro o que vai ser mais benéfico para o consumidor, sempre. Doutor Ronan? Bom, vamos lá. A questão é o seguinte, evidentemente, quando essa discussão aqui, abriu uma discussão, além do sobreendividamento, elimina, quando você busca a intervenção da justiça através dessa lei, elimina você discutir encargos abusivos, como a questão da capitalização de juros. É lógico, gente, quando você entra com a ação e procura um perito contábil, você já vai levar para a justiça, no caso, né? Se o banco não aceitar na via administrativa, o valor da dívida da revisão contratual sem os encargos abusivos, né? Já está levando já, não quero capitalização, quero pagar juros, né? Quero limitação dos juros a 12%. Está levando já o plano de pagamento já, né? Seja na via administrativa, no judicial, ou
a questão, se a pessoa não pode pagar, o capital é emprestado, mas a corretora... Mas